vamos trabalhar um pouco com respeito à questão, procurando responder essa pergunta, afinal de contas, como tudo começou. Vamos olhar em termos da vida. Dentro do contexto da vida, eu gostaria de primeiramente olharmos do ponto de vista da biologia e da genética. Vamos estudar um pouco algumas propostas. Os criacionistas têm dito o seguinte, que vida como nós a conhecemos, ela foi criada originalmente de que forma? Sobrenaturalmente, ou seja, o aparecimento dela foi sobrenatural. Daí as pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas está vendo? Olha a diferença. Quando você pega dentro do contexto do evolucionismo, isso não é verdade. Vamos sondar um pouquinho isso daí. Ela foi criada completa no sentido de perfeita. Ou seja, se você quiser encontrar as formas de vida perfeitas, volte ao passado. Você fala assim, não, mas quando a gente volta ao passado, você pega, por exemplo, o registro fóssil. Ótimo, isso daí é a segunda palestra. Vamos tratar do registro fóssil na segunda palestra. O que o registro fóssil nos diz? Terceira parte, questão de ser complexa. A vida foi criada complexa. Essa complexidade significa que ela foi criada com um design inteligente. Eu fico assim impressionado em ver o que nós seres humanos já conseguimos fazer. Alguns anos atrás, nós tínhamos assim aqueles computadores que pareciam literalmente um caixão fúnebre. O negócio era desse tamanho. Daí a coisa foi diminuindo, chegou desse tamanho. Daí a coisa foi diminuindo, chegou desse tamanho. Isso aqui comparado com o que a gente tem em laboratório, tecnologia do século XX. Mas nós estamos no século XXI. No laboratório você pega uma tela, por exemplo, de cristal líquido, que é semelhante a essa do computador, você dobra, você enrola. Teclado, a gente não usa mais isso, é coisa antiga. Você tem uma anteninha que sobe aqui, aperta o botãozinho, ele projeta um laser aqui em qualquer superfície que tem todas as teclas. Para que você vai levar um teclado? Só os trogloditas, o pessoal muito antigo que usava isso. Disco rígido, você comprou um de 500 gigas? Que pena. Tecnologia tão velha essa, rapaz. A gente usa HD sólido. Já saiu aquele pente USB de 32 gigas. O que você está fazendo com um HD? Tenho um HD de 30 gigas no meu computador. Grande coisa. Tecnologia vira muito rápido, mas quando eu olho essa tecnologia, tudo isso aí é design inteligente. Essa tecnologia não está acontecendo por acaso. E essa tecnologia, que é um absurdo de tecnologia, os nossos computadores, um absurdo de coisa, e nós ficamos assim tão impressionados com tudo aquilo que nós já conseguimos fazer. Pega uma abelha que tem um cérebro que tem menos de 1 milímetro cúbico de diâmetro, de volume. Você sabe como uma abelha voa? Não. Já trabalhou com vetores? Já fez cálculo vetorial? É assim que uma abelha voa. Ela trabalha com vetores. Às vezes as pessoas nem sabem direito o que é isso, e a abelha sabe. Ela faz todos esses cálculos vetoriais. Tanto é que quando uma abelha vai numa colmeia, tem uma abelhinha que é a abelha batedora, ela sai procurando comida. Sai lá, chegou no lugar, achou comida. Ela volta lá na colmeia, ela leva um pouco da comida para que as outras abelhas possam saborear e ver a qualidade. Daí lá dentro da colmeia, essa abelhinha faz uns negócios mais ou menos assim. Ela fica, daí ela vira, tem um pente USB aqui. Daí ela vem, vira de novo, fala assim, que abelha boba essa daí, o que ela está fazendo? É que dentro da colmeia tem um sistema de eixo ortogonal, x, y, e esse ângulo que a abelhinha está fazendo é o ângulo que as outras abelhas devem voar em relação ao Sol para chegar onde está a comida. Essa distância que elas estão percorrendo faz esse vira, é a função da distância entre a colmeia e a comida. Se a comida está muito longe, elas fazem bzz, vira, bzz. Se a comida está pertinho, é só bzz, bzz. Tem pessoas que acham que isso daí é fruto do acaso. Eu ralei estudando essa parte na área de física. Teve umas provas assim, bom, não vou nem tratar do assunto muito, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Mas, olha, quem mexe com essa parte de vetores, sabe a complexidade por trás de tudo isso. É maluco o negócio. E pensar que dentro de um cérebro de 1 milímetro cúbico de volume, consegue fazer tudo isso daí, é brincadeira.
Olha o tamanho da minha máquina, e minha máquina não faz isso. Ela não faz nada se eu não ligar. É um tijolão aqui em cima da mesa. Acabou a eletricidade, parou o negócio. Imagina o cérebro de uma pequena abelha. Foram criados complexos. Uma complexidade fantástica. A proposta também é que forma de vida foi criada já com uma diversidade básica. Ou seja, peixes, anfíbios, mamíferos, répteis, aves, insetos, nas suas mínimas variações, não, nos seus tipos básicos, com as possibilidades de variações. Eles foram criados com uma capacidade também de adaptação limitada. Essa é uma das razões principais nós vemos tanta extinção. Ou seja, existe um limite que é a carga genética, que a quantidade, o teor de informação genética aqui dentro chega ao limite, onde dá para fazer mais alguma coisa, ali não dá mais, deu tudo que tinha que dar, acabou. E foram criadas simultaneamente. Essas são as propostas básicas. Vamos olhar um pouquinho a respeito disso. Primeiro, nós temos um contexto que eu acho muito interessante, que está relacionado com a ideia de linhas de tempo. Para que evolução ocorresse, há uma necessidade de muito tempo, porque mudanças deveriam ser pequenas mudanças, para que elas fossem ocorrendo ao longo de uma linha de tempo. Então, a quantidade de tempo necessária para que mudanças ocorressem deveria ser algo fantástico. Aqueles que quiserem depois, se quiserem dar uma olhadinha no livro que eu publiquei o ano passado, lá na página 122, 123, eu fiz uma pequena proposta que é um cálculo feito por um grupo de biólogos alguns anos atrás. Eles fizeram o seguinte: imagina que você tivesse uma forma de vida bem simples, bem básica. Você precisasse de 1000 proteínas para fazer esse negócio funcionar, 999 já tinham aparecido de uma forma misteriosa, ninguém sabe como. Só falta a última proteína aparecer para que o negócio todo funcione. Você vai perceber que um universo de 14 bilhões de anos, tratando do ponto de vista da probabilidade da estatística, ainda não teria tido tempo suficiente para isso acontecer. Vamos sugerir que o universo tenha 10 elevado a 80. Esse é o número de átomos, o número 1 com mais 80 zeros depois. Agora, as pessoas falam, mas isso daí são cálculos probabilísticos. Claro, na área de ciência a gente trata com probabilidade estatística. Isso faz parte de um estudo para termos uma noção se a coisa é verdade ou se não é verdade, se funciona ou se não funciona. Então, nós temos limites. Então, dentro do contexto evolucionista, há uma necessidade de grandes linhas de tempo. Ou seja, muito tempo. Dentro do criacionismo, não, porque o tempo já foi... Desculpe, minha vida já foi criada, pronta. Então não há uma necessidade de um tempo muito grande. Você pode medir a variação que tem hoje para ter uma noção de quanto tempo atrás a variação teria sido muito menor ou você teria praticamente estado com os tipos básicos. Dentro desse contexto da origem da vida, é inevitável o elemento crer. Por exemplo, o Dr. Francis Crick, que foi um dos descobridores da helicoidal do DNA, ele juntamente com o Dr. Watson, ele dizia o seguinte: um homem sincero, armado com todo o conhecimento que dispomos agora, só poderia afirmar que, num certo sentido, a origem da vida parece, no momento, ser quase um milagre. Tantas são as condições que teriam de ser satisfeitas para fazê-la existir. Vida é um milagre. Dr. George Wald, outro que recebeu um prêmio Nobel, também, ele descobriu como o olho humano funciona, em 1967. Ele disse o seguinte: basta contemplar a magnitude desta tarefa para admitir que a geração de um organismo vivo é impossível. Todavia que estamos nós, como resultado, creio eu, essa é uma crença, da geração espontânea. A ideia razoável era crer na geração espontânea. A única outra alternativa seria crer no ato único primário da criação sobrenatural. Não há uma terceira posição. Ou seja, ou a coisa foi criada ou a coisa apareceu espontaneamente. Quando eu digo a coisa, estou me referindo à vida. Portanto, o que nós temos são duas propostas com respeito à origem da vida. Dentro da proposta evolucionista, nós temos um único tipo básico, ou seja, uma única forma de vida, produzindo toda essa variedade da biodiversidade que nós temos hoje. Dentro do criacionismo, vários tipos básicos criados, ou seja, não existe aquilo que nós chamamos de macroevolução.